uma alegria muito grande poder entrar no seu lar, na sua casa, através do programa Tempo de Comunhão. A Bíblia Sagrada diz: esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nesse dia. Ou seja, não carregue sobre os seus ombros o peso, a angústia, as tristezas do passado e nem a ansiedade do futuro. Abra o seu coração para que você possa desfrutar do dia de hoje, segundo a palavra de Deus declara. Nós desenhamos esse programa, nós construímos esse programa para abençoar você. E nós queremos agora ouvir também uma saudação, um cumprimento da minha esposa, a Rose. É muito bom participar aí no seu lar, estar com você, e queremos dizer que este programa é feito para você. Nós amamos vocês, nós queremos trazer a palavra de Deus, trazer respostas às orações de vocês, e sabemos que Deus tem a solução para todos os problemas, para todas as dificuldades que vocês tenham. Então, estamos aqui no dia de hoje para trazermos essa palavra, trazermos o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus diz para nós em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O que nós entendemos com isso? Que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, vai sendo transformada, transformada, transformada até chegamos à perfeição em Cristo Jesus. Que com as nossas palavras, com aquilo que falarmos, com aquilo que explicarmos para vocês, vocês possam ser transformados a cada dia, até chegarmos à plenitude em Cristo Jesus. Nós queremos nesse instante ouvir uma música gospel. Essa música com certeza vai inspirar você, vai alegrar o seu coração, a sua vida. Logo depois da música nós teremos uma mensagem, uma palavra bíblica, uma palavra de fé, de orientação, de instrução para você, para que você possa alcançar tudo aquilo que Deus tem para você. E ainda não saia daí, porque nós queremos voltar e ainda orar abençoando o seu lar, abençoando a sua vida, invocando o favor de Deus sobre o seu coração. Não há outro Deus que eu queira além de ti. Mateus capítulo 14, de 22 a 27. De 22 a 27. O texto sagrado muito importante diz assim para mim e para você. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. O Evangelho de João, capítulo 6, 20 e 21,
que é uma outra narrativa do Evangelho. Mas ele, Jesus, lhe disse: sou eu, não tenho medo. Versículo 21. Então resolveram recebê-lo no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Aleluia, graças a Deus. Queridos, é importante eu e você, na nossa caminhada cristã, tomarmos uma decisão. Sabe aquela decisão que você olha nos seus olhos, assim no espelho, e você decide com você, por você, para você. Uma decisão de fórum íntimo. Você olha e diz: eu preciso tomar uma decisão hoje. E uma decisão que cada cristão precisa um dia tomar na vida é a decisão de que só Jesus é a solução. A gente precisa um dia tomar essa decisão. Somente Jesus é a solução. Esse é o tema que eu quero compartilhar com você. Jesus é a solução. Queridos, enquanto nós vivermos a vida cristã achando que Jesus é a solução, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo. Jesus é a solução, mas eu posso fazer isso, fazer aquilo. Recorrer aqui, recorrer ali, e buscar ajuda aqui, ajuda a colar. Nós vamos viver uma vida de tropeços, de quedas, de frustrações. Nós precisamos tomar uma decisão, dizer assim: a partir de hoje eu tomo uma resolução na minha vida. Isso vai ser um espigão dentro da minha vida. Jesus é a solução. É muito importante isso, queridos. É muito importante nós tomarmos essa firme resolução. Por que nós precisamos entender isso? Porque Jesus Cristo, Ele é a graça encarnada. Jesus Cristo, Ele é a expressão da graça de Deus. Eu e você não merecíamos estar aqui. Eu e você merecíamos estar talvez alcoolizados, talvez angustiados, desesperados, desesperançados. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. O tema graça não é tão fácil de ser entendido. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos pessoas caídas. Adão e Eva pecou, e eu e você herdamos esse pecado original. Herdamos essa queda. E quando nós falamos da graça divina, nós não conseguimos entender o que é isso. Existem duas linhas da graça que diz o seguinte: Efésios capítulo 2: pela graça eu sou salvo. Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado. Pronto. E aí as pessoas param aí. Pela graça eu sou salvo. Agora que eu sou salvo, eu tenho que conduzir a minha vida. Eu vou arregaçar as minhas mangas e eu vou lutar, eu vou pelear, eu vou, porque afinal de contas, o reino de Deus é tomado por esforço. Então existe um grupo de cristãos que recebem a graça salvadora e param aí. Existe um outro grupo que, quando falamos de graça, eles creem na graça permissiva, na graça tolerante. Não, eu posso pecar, eu estou debaixo da graça. Eu posso viver uma vida frouxa, eu estou debaixo da graça. Eu posso enganar, eu posso mentir, eu estou debaixo da graça. É uma graça, uma mensagem da graça permissiva, tolerante. Nós precisamos crer na graça que nos salvou e também na mesma graça que nos capacita a viver em santidade, em retidão, louvando e adorando a Deus. Aleluia. Precisamos entender que o mesmo poder, a mesma graça que me tirou das trevas, é a mesma fonte de poder que me faz viver uma vida cristã abundante, vitoriosa, plena de paz, uma vida que vale a pena ser vivida. E graça não é uma mensagem, a mensagem da graça. Não, queridos. Graça é uma pessoa, graça é Jesus. Jesus Cristo é a graça, Jesus Cristo é a solução. Ele me salvou e eu vivo a vida cristã no poder dEle, na graça dEle, na autoridade dEle. Esse texto que nós lemos, ele fala de dois tempos na vida, nas nossas vidas. Um tempo vivido pelo esforço próprio. O texto diz que os discípulos entraram no barco e remaram até a metade do lago. Esforço próprio. E eles remaram, e eles remaram, e eles remaram, e eles remaram.
E esse texto diz que existe um outro tempo. Um tempo quando Jesus entrou no barco e imediatamente ele chegará a outra margem. 2 tempos. Um tempo em que eu olho a graça e deixo a graça fora do barco. Um tempo em que eu vou na minha própria capacidade, no meu próprio esforço, na minha própria intelectualidade. E um tempo que eu paro e digo o seguinte: eu não vou mais tentar viver a vida cristã pelos meus próprios esforços. Agora eu vou convidar Jesus a entrar no meu barco e eu vou depender do poder de Jesus para eu viver a vida cristã. São 2 momentos, são 2 situações. Esse momento em que eu me esforço é o momento que eu tento agradar a Deus como se eu estivesse vivendo debaixo da lei e não debaixo da graça. Por isso eu quero, nesse primeiro momento, compartilhar o pensamento. Primeiro ponto: tempo de obrigação e cansaço. Primeiro ponto: tempo de obrigação e cansaço. Esse texto de Mateus, que nós lemos, diz que Jesus ordenou, e logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco. Queridos, eles não queriam entrar. Eu posso ver Jesus empurrando Pedro pelas costas. Eles: Pedro, entra aí, Pedro, entra aí, Pedro. Eles não queriam entrar. Jesus obrigou, Jesus impeliu, Jesus compeliu, Jesus insistiu que eles entrassem. Em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículos 15 e 16. Deuteronômio 30, olha o que diz ali: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes o quê? Ordenou. É a mesma palavra. Jesus ordenou que eles entrassem no barco. É a mesma palavra. Agora, Deus está dizendo para Israel: hoje eu lhes ordeno que ame o Senhor Deus, o seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos e decretos e ordenanças, então vocês terão a vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que vocês estão entrando para dela tomar posse. Eu hoje ordeno, vocês têm que guardar os meus mandamentos, guardar os meus decretos, andar nos meus decretos. Eles estavam agora debaixo de uma ordenança, eles estavam debaixo de uma lei, eles estavam debaixo de uma obrigação, eles tinham que fazer isso, era uma ordem. Essa ordem aqui de Deuteronômio foi dada às 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Vocês conhecem as 12 tribos de Israel, não? Lembram do nome? Rubem, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Benjamim, Manassés, Dan, Azer, Gat e Naftali. As 12 tribos de Israel. Esse texto de Mateus 14 diz que Jesus ele ordenou os discípulos que entrassem no barco. Quantos discípulos Jesus tinha? Quantos? 12. Os 12 apóstolos. Na verdade, Jesus tinha 70, dos 70 ele havia escolhido 12 apóstolos. Ele ordenou que os 12 entrassem no barco. Os 12. 12 tribos, veio a ordenança de Deus. Os 12 discípulos, agora vem a ordem, a ordenança de Jesus. Entrem no barco. Vocês lembram do nome dos 12 discípulos de Jesus ou não? Lembram? Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas e Simão, o Zelote. 12 tribos, 12 discípulos, vivendo debaixo das ordenanças e não podendo vencer. Jesus disse: eu quero que vocês atravessem outra margem do lago. Uma tarefa simples, e eles não puderam. Não puderam. Assim como as 12 tribos de Israel também não puderam vencer obedecendo a lei. Olha o que diz Hebreus capítulo 7, versículos 18 e 19. Hebreus capítulo 7, 18 e 19. Olha que texto interessante. A ordenança anterior é revogada. A ordenança, a lei. Porque era fraca e inútil. Por que a ordenança era fraca e inútil? Porque a ordenança dizia o seguinte: olha, você tem que fazer isso, mas não capacitava as pessoas a obedecerem. Interessante, né? Por que a ordenança era inútil? Era fraca? Porque as pessoas não conseguiam obedecer àquela ordenança. Olha o versículo seguinte: pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus.
A lei não aperfeiçoou coisa alguma. A lei, ela exige, a lei, ela obriga, a lei é uma ordenança, faça isso, mas não me dá condições de obedecer. Segundo pensamento, os perigos da lei. Os perigos da lei. 2 Coríntios capítulo 3, de 7 a 11. 2 Coríntios 3, de 7 a 11. Olha o que diz aqui o texto. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Queridos, ouça bem isso. Ouça isso. Olha que coisa interessante. O texto diz que é um ministério de morte, mas o ministério de morte tinha glória. Sim ou não? Sim. Tinha glória. O texto diz que o rosto de Moisés brilhava ao ponto da nação de Israel não poder olhar para a face de Moisés. O ministério de morte tinha glória. E como que eu posso entender isso hoje? Queridos, o ministério da lei, o ministério da opressão, da escravidão tem glória. O ministério que diz o seguinte: se você comprar o lencinho ungido do pio, ele vai curar o enfermo. E as pessoas compram. É um ministério de morte, de ordenanças. Mas tem glória. Ah, se eu fizer uma corrente de 7 quartas-feiras da batida na janela dos céus. Ah, se eu fizer uma corrente com 7 cabeçadas no pé da cruz. Ah, se eu fizer uma corrente de 7 não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Bíblia diz que isso tem glória. Como é que eu vou dizer para um pastor que está há 20 anos no ministério de morte, no ministério de ordenanças, no ministério de obrigações, como é que eu vou dizer para ele: irmão, saia daí, existe algo mais glorioso? Ele vai dizer: Pio, como que eu vou sair daí, se eu tenho experiência de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que foram restauradas? Porque o texto diz que o ministério das ordenanças, da lei, ele tem glória. Olha o versículo seguinte: não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Aleluia. Se eu fosse você, eu dizia amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. O texto está dizendo que o ministério da morte, da lei, das ordenanças tem glória. Só que o texto está dizendo que muito mais glória, muito mais poder, muito mais vida tem o ministério do Espírito Santo. Ele é muito mais glorioso. Olha o versículo 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem mais glória. Em comparação com a glória insuperável, aleluia. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória daquilo que permanece para sempre, aleluia. Queridos, a lei do Velho Testamento, ela é perigosa, porque ela veio com glória. É possível viver na lei e receber algumas bênçãos? Sim, é possível. É possível entrar no barco e chegar até a metade. É possível. É possível com o meu esforço chegar até a metade do propósito de Deus para a minha vida. É possível. O texto diz que os discípulos, com seus próprios esforços, chegaram até a metade. É possível eu levar a minha igreja, o meu ministério, com o meu esforço, com a minha força, com o meu desempenho, com a minha santidade própria, levar até a metade? É possível. Mas a questão é que eu consigo levar no máximo até a metade. A lei, o esforço humano, tem uma medida de glória, mas nos leva até a metade. Aqui está o perigo. Se já fomos até a metade pelos nossos esforços, o que é que nós pensamos? Pensamos que podemos ir até o fim. Aqui que está o perigo. Se eu com o meu esforço, com as minhas correntes, com as minhas ordenanças, com as minhas obrigações, com a minha lei, se eu cheguei até a metade, o que eu vou pensar? Eu penso que eu vou conseguir chegar até o fim. E aqui que está o perigo.
Esse é o problema da lei. Aqui que está a dificuldade. Por isso, queridos, hoje nós temos casamentos pela metade, ministérios pela metade, santidade pela metade, orações respondidas pela metade, alegria pela metade, descanso pela metade, empresas pela metade, saúde pela metade, conquistas pela metade, vitórias pela metade. O perigo da velha aliança, da velha lei, é que tudo fica incompleto, tudo chega no máximo até a metade. Mas a quarta vigília da noite, diz o texto, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Na quarta vigília da noite, às 3 horas da manhã aproximadamente, Jesus dirigiu-se a eles. E aí está a solução. Jesus é a solução. Aleluia. Queridos, nós temos acesso à vitória. Nós temos acesso à vitória completa. O terceiro pensamento e último, nós temos acesso à vitória completa. Nós temos acesso à vitória completa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17 diz, Evangelho de João, capítulo 1, 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei foi dada por quem? Por intermédio. A graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. Queridos, a Bíblia está dizendo que a verdade está do lado da graça, a verdade não está do lado da lei. Eu tenho uma grande notícia para você. Eu tenho uma grande notícia para você. O texto está dizendo que Jesus foi dado a mim e a você. A graça está à nossa disposição. Ele vem andando para se encontrar comigo e contigo. O Senhor Jesus é a solução para que eu e você saiamos do meio, saiamos da metade e alcançamos o propósito que Deus tem para cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Essa é uma grande notícia. Jesus Cristo foi dado a você. Jesus Cristo cumpriu toda a lei. Jesus Cristo é a graça. E na graça de Cristo nós temos a vitória completa. Você não precisa sofrer mais. Você não precisa ficar mais frustrado. Você não precisa colecionar mais derrotas. Você não precisa andar cabisbaixo. Você não precisa andar ansioso. Você não precisa acordar à noite e não dormir mais. Você não precisa mais de remédio para dormir e de remédio para acordar. Você não precisa viver debaixo do medo da falência, do medo da escassez, do medo de perder o que você tem. Você não precisa mais andar nesta vida de opressão, de tormento, de angústia. Sabe por quê? Jesus Cristo foi dado a nós por Deus Pai, aleluia. E Jesus Cristo, Ele é a graça encarnada. Quando Jesus entrou no barquinho dos discípulos, o vento cessou, e o texto sagrado diz que imediatamente eles chegaram à outra margem, imediatamente chegaram ao propósito, imediatamente chegaram às conquistas, imediatamente chegaram às vitórias, por causa de Cristo Jesus, aleluia. Por que Jesus então ordenou para que eles entrassem no barco, Pio? Para que caísse a ficha deles, para que eles pudessem descobrir que sozinhos eles não podiam, só para isso. Por que a lei foi dada? A lei foi dada para mostrar que eu e você somos pecadores desgraçados. Por isso que a lei foi dada. A lei é boa? Ela é boa para mostrar o meu erro, o meu pecado. Por isso que ela é boa. Mas ela não me ajuda a vencer o meu pecado. Por isso que vem Jesus andando sobre as águas. E aí o que eles fizeram? Olha a inteligência dos discípulos. Olha o versículo seguinte, 21. Então resolveram recebê-lo no barco. Queridos, você decide receber a graça ou não. É uma decisão sua, é uma decisão pessoal. Decidiram, resolveram receber Jesus no barco. E logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Aleluia! O tempo de confiarmos nas nossas estratégias, na nossa capacidade, na nossa força, na nossa inteligência, no nosso título, no nosso dinheiro, nas nossas amizades, esse tempo acabou. O tempo de confiarmos em Jesus Cristo chegou, aleluia. É o tempo de sairmos do meio, é tempo de atravessarmos, é tempo de conquistarmos, é tempo de vencermos o pecado, a pornografia, a fornicação, o álcool, as drogas. É o tempo de vencermos
a preguiça, a inanição, é tempo de vencer o fracasso, é tempo de vencer o medo, é tempo de se levantar, é tempo de triunfar, é tempo de descansar na graça divina, é o tempo da dupla porção, é o tempo de imediatamente chegarmos nos nossos alvos, é tempo de imediatamente colocarmos mão nos nossos sonhos concretizados, é tempo de não aceitarmos mais os atrasos nas nossas vidas. Aleluia! Eu tenho certeza que você foi edificado com essa mensagem, com essa palavra, que desafiou você, encorajou você, fez com que você entendesse ainda mais o querer de Deus, o propósito de Deus para a sua vida. Nós queremos orar, queremos falar com Deus para que Ele possa abençoar você. Vamos fazer isso da seguinte maneira: unir a minha fé, a fé da minha esposa Rose, com a sua fé. Nós vamos elevar o nosso pedido, os nossos desejos diante de Deus. Aquilo que você precisa, coloque agora diante de Deus, que Deus é poderoso para te abençoar, Deus é poderoso e Ele ama você. E Ele quer que você seja uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de paz e alegria. Vamos orar a Deus. Pai de graça, Pai de amor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio de entrarmos em centenas e milhares de lares. Cada um com a sua necessidade, cada um com a sua história, cada um com seus sonhos, anelos, mas o Senhor é poderoso para atender particularmente cada um. Senhor, estenda o seu braço forte, estenda a sua mão. Aquele que precisa de saúde no físico, liberamos cura, que a dor seja banida, debelada agora em nome de Jesus. Declaramos paz, declaramos um novo alento, um novo refrigério. Declaramos, Senhor, que os sonhos sejam revitalizados, que os desejos de conquistarem, de avançarem, Senhor, possa se manifestar ainda mais, ainda mais. Todo o intento do mal, das trevas, nós quebramos agora, desfazemos agora, em o nome de Cristo Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, sobre o seu lar, esposo, esposa, filhos, pais, sobre os seus familiares. Eu declaro a paz do Senhor Jesus, a alegria e a vitória de Deus em o nome de Jesus. É muito bom estar com você. Nós estamos no programa Tempo de Comunhão. É um projeto da Comunhão Cristã Aba. Nós estamos aqui no bairro do Portão. Eu quero convidar você, se você quiser, venha participar do culto agora às 9h30 da manhã. Se você não puder vir no culto da manhã, às 6 horas da tarde. Vem você com a sua família, a sua casa. Nós queremos conhecer você, abraçar você e ter um tempo especial de celebração ao nosso Deus que nos ama, que tudo é, que tudo pode e que tudo faz. Se Deus permitir, no próximo domingo estaremos novamente aí na sua casa. Fique na paz de Cristo Jesus. Amém. Igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem eu possa confrontar? Invencível. Abrir